Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Muito legal, muito gostoso estar aqui atendendo você, falando, comentando as coisas da nossa cidade, da nossa região, falando com pessoas aqui da nossa região, da nossa cidade. É muito legal, é muito gostoso. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br é nosso e-mail, jonasgrebe@ig.com.br. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que mandaram um e-mail lá para o jonasgrebe@ig.com.br. Estou respondendo todos, um a um. Às vezes demora um pouquinho, porque são muitas as tarefas que temos a fazer, mas todos estão sendo e serão respondidos. No Facebook, minha página pessoal, Jonas Grebe. Colocou lá, você vai encontrar e lá você faz o seu comentário, vamos bater um papo no Facebook, que também é muito gostoso. E na minha página do Facebook, a página do programa, que é Facebook/Do Jeito do Jonas. No Facebook/Do Jeito do Jonas, você tem este e muitos outros programas, mais de 100 programas lá, está chegando a 200 já, programas para você assistir, para você comentar, para você acompanhar tudo o que está acontecendo. Este programa tem transmissão simultânea pelo site www.guarutv.com.br e tem reprises. O programa está passando hoje e amanhã tem reprises no canal 8 e no canal 22. Esse programa tem o apoio, tem patrocínio da MRA Imóveis. MRA Imóveis e Seguros, que fica lá no Morrinhos, da Sara Cali Biju e também da Magic Gift. São lojas que ficam lá no Shopping Ferryboat Plaza, ok? Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei mais uma personalidade aqui da nossa cidade, ele que é professor, ele que está à frente de uma escola de idiomas, uma escola de inglês, uma escola de idiomas, aqui na cidade do Guarujá, mais especificamente no distrito de Vicente de Carvalho. É o meu amigo Cristiano Nunes. Como é que vai, Cristiano? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tudo ótimo. E como é que é a vida de um professor nos dias de hoje? Tem muita gente fugindo da profissão, hein? O que está acontecendo é que foi meio sucateado, né? A função de professor foi sucateada. Existia uma valorização. No Brasil nunca foi muito valorizada a profissão de professor. Acho que não teve nunca muito interesse que as pessoas tivessem tanta qualificação. Mas hoje está mais difícil. Hoje parece que a coisa está bem mais complicada. Até porque tirou-se uma coisa que possuía, que eu lembro que eu estudava aí quando eu tinha meus 5, 6, 7 anos, 8 anos de idade. Você percebe uma diferença drástica no ensino, que é a autoridade do professor dentro da sala de aula. Hoje você observa que o professor, eu sofro menos com isso porque eu trabalho na rede particular, rede privada. Na privada, em consultoria, eu presto consultoria para algumas empresas. E aí você não sente isso tanto porque você pega um perfil de pessoas que querem aprender. Agora, quando você vai, às vezes eu faço alguma divulgação em escola, eu observo a sala de aula dentro tanto do município como do estado, você vê que é um caos generalizado. Quando eu era jovem, se você que é jovem sente isso, imagine eu, né? E sou de pelo menos 2 gerações ou 3 gerações antes de você. Quando eu era estudante, lá no final dos anos 50, né? Nós entrávamos em sala de aula em fila, não sem antes ouvir o hino nacional no pátio. Sim. Entrávamos em fila. Quando entrava o professor, todos em pé com a mão para trás. Quando entrava o diretor, então, você ouvia uma mosca voar, o silêncio, o respeito era absoluto. Nós sabíamos cantar o hino à bandeira, o hino nacional. Era uma solenidade. Nós sabíamos cantar, porque eram ensinados. Nós tínhamos, dentro de sala de aula, nós tínhamos noções de higiene e de moral. E aí veio, né, a evolução, esse negócio de moral é bobagem. Cantar o hino nacional é coisa de direita. Quer saber o hino à bandeira é coisa de gente que gosta de governo militar. Não bater na mãe, hoje é feio. Quer dizer, hoje eles querem que você bata na mãe. Sabe, o professor hoje, coitado, está lá dando aula e as pessoas dentro da sala de aula estão forçando para que ninguém preste atenção. Se tem lá 4 ou 5 ou 6 que querem aprender, os outros ficam bravos com esses que querem aprender e não deixam.
Aconteceu que está falando sobre isso daí, eu lembro que quando eu estava na escola, eu tinha uma matéria chamada Estudos Sociais. Né? Sim. Que era exatamente essa questão de cidadania. De certa forma, você aprendia um pouco sobre cidadania, que eu acho que é extremamente importante. Tá? Até porque nós temos a maioria, muitas das famílias no Brasil são desestruturadas, então parte dessa delegação, de ser delegado esse ensino, fica para o Estado, não tem jeito. Né? Sabe? Nós temos uma geração de analfabetos muito grande no Brasil. Então é complicado você cobrar isso intensamente, que essas famílias gerem pessoas educadas. Então, parte da educação não tem jeito, vai ficar com o Estado, não tem como... Né? E eu lembro que tinha essa questão de cantar o hino nacional, entrava em fila, né, isso até 1900, eu vou lembrar, acho que 1985, 86, eu acho que ainda era dessa forma, um pouquinho antes se estendeu esse procedimento, né, de respeito. Você tinha advertência, 3 advertências, você era expulso mesmo da escola, tinha que procurar uma outra escola, né, e era assim que funcionava. Se você não estava dançando conforme a música dentro da escola, com relação à disciplina, ordem, com relação à ordem, você ia para fora mesmo, não tinha acordo. E você fica estarrecido, eu acho que talvez seria a palavra estarrecido, quando você entra e você vai falar sobre... às vezes eu dou palestra, eu dei palestra recentemente na ETEC, pessoal de manutenção, às vezes eu sou chamado periodicamente para dar alguma palestra e tudo, no Dom Domênico também cheguei a dar uma palestra, e você observa, no caso da rede municipal estadual, quando eu vou falar alguma coisa, você não consegue falar. É uma dispersão. Não, você não consegue falar, sabe, é uma falta de respeito generalizado. Tanto é que eu parei de fazer divulgação em estado e município. Na rede pública eu tinha essa... Tô pegando um público mais seleto, que são aí no caso das escolas técnicas, que é um pessoal que vai fazer um vestibulinho, né? Eles fazem um vestibulinho para estudar. Então, é um outro perfil de alunos. Então, aí eu tô trabalhando mais com esse perfil. Adoração por ensinar, e eu fui ser professor de Direito Penal, né, em algumas faculdades, e eu desisti de dar aula porque eu cansei de tentar ensinar quem não quer aprender. Ele não quer aprender, você vai ensinar como se a pessoa não quer aprender. Então, você vê hoje um quadro oficial de que 36% das pessoas formadas em faculdade não são alfabetizadas plenamente. Não. Tem faculdade. Eu tenho gente que eu me relaciono aí no trabalho, na vida, gente que tem faculdade, escreve situação com C, escreve açúcar com 2 S. Gente que se formou. Então, sabe, aquela teoria do Paulo Freire de que não importa como você escreva, importa como o outro entende, desculpe, com todo o respeito ao grande educador Paulo Freire, desculpe, não é assim, as pessoas têm que saber o mínimo, mas eles não querem aprender. E hoje eu tenho pena do professor que gosta de dar aula, que prepara a matéria e vai para uma sala de aula, e é afrontado pelos alunos que não querem aprender e que são protegidos pela diretoria, são protegidos pelo Estado, são protegidos pelos legisladores. Jonas, o que acontece é o seguinte, hoje o professor ele é cobrado, ele tem que dar um jeito de fazer com que o aluno aprenda. Ele tem que estudar técnico, ele tem que ser dinâmico, ele tem que plantar bananeira dentro da sala de aula, né? Porque ele que tem a responsabilidade de fazer com que o aluno aprenda. Mas e aí, quando você tem um aluno que não tem o interesse, e aí, como é que fica essa situação? E ele acaba com o interesse dos outros. Né? Então, porque você sabe muito bem do que algumas pessoas, os professores também sabem muito bem disso, que o ensino ele é uma troca, ele é uma sinergia. Claro. Né? Você passa do horário, teve turmas muitas vezes que eu termino a aula às 10 horas da noite e eu fiquei até 11. Porque o pessoal perguntando e tudo, você se empolga, eu tinha que ir embora, não fiquei com eles, porque você... É uma troca. Quando existe um grupo interessado, quando as pessoas se interessam, você também se interessa você se motiva muito mais para o ensino. Então, essa é a maior motivação que o professor ele tem. E aí, é cobrado que o professor, ele tem que ter técnicas, tem que aperfeiçoar, tem que ter neurolinguística avançada, tem que estudar psicologia, né, profundamente, para poder ensinar um aluno que não quer aprender. É complicado. Você assistiu, você conhece o Ziraldo, né? O grande personagem. Sim. Né? Inclusive, eu escrevia no Pasquim, lá nos anos da ditadura, aquela coisa toda.
o Ziraldo fez aquele filme Menino Maluquinho. E agora não, depois do Menino Maluquinho, ele fez um outro filme chamado A Professora Maluquinha. Você chegou a assistir? Não vi. Então assista. Essa Professora Maluquinha, o Ziraldo conta a história de uma professora que chega numa cidade pequena e ela muda, não a escola, ela muda a sala de aula dela, né? O que ela faz? Ela começa a ensinar as crianças a lerem, começa a ensinar as crianças sobre geografia, começa a ensinar as crianças sobre paisagismo, ela começa a despertar a atenção da criança para o ensino e a classe dela se torna uma classe diferente de toda a escola. Você sabe o que acontece no filme, não? E o Ziraldo disse que isso aconteceu na infância dele. Ela é expulsa da cidade. Porque ela começa, isso é o mundo atual, porque um professor se destaca e começa a fazer com que a criança tenha interesse em ler, começa a fazer com que a criança tenha interesse em aprender geografia, história, começa a querer saber sobre um monte de coisa, o filme é interessante. Ela é expulsa da cidade, ela vai embora da cidade, porque ela não é aceita. E todos os alunos dela, que sabiam 20 vezes mais do que os outros alunos da escola, a sala dela, todos foram reprovados de ano. Entende? Por quê? Pela perseguição do status quo, não pode ser diferente. Tem que aprender isso. Hoje a criança vai para a escola... Tem que seguir o currículo, né? Quando eu ia para a escola, eu aprendia tabuada, somar, dividir, multiplicar, né? Adição, soma, adição, multiplicação, divisão. Você aprendia as noções básicas da linguagem, né? Chamava-se linguagem, não era português, não. Linguagem. Você tinha aquele caderno de caligrafia. Você fazia 4, 5 matérias básicas. Hoje tem 15 matérias. Hoje a criança na escola, em vez de aprender a ler e escrever, é obrigada a aprender a história afro-brasileira. É obrigado a aprender a história da não sei o que lá. Esse prefeito de São Paulo, Haddad, ele era ministro da Educação, ele fez uma cartilha para a criança. É nojento, sabe? Mostrando para a criança que ela tem... Criança, 7, 8 anos, que ela tem que ter o despertar homossexual, se ela tiver a tendência. Olha, isso é a cartilha que fez o ministro da Educação, sem que hoje é comentários. prefeito de São Paulo. Sem comentários. Não, eu li, é nojento. É nojento. Sem comentário. E aí o cara se candidata a prefeito de São Paulo e ganha. Quer dizer, é isso que o povo quer. É isso que a população quer. Ou muda isso, ou o Brasil acabou, cara. Existe o outro lado da moeda com relação a isso daí, que é o seguinte. A gente está falando sobre a questão do aluno, né, o interesse do aluno. Existe a questão do professor despreparado. Né? O exemplo dessa professora da cartilha que você mesmo deu. Quando o professor ele tem preparo, né, em conhecimento, claro que estou falando sobre essa energia, falando sobre aquilo tudo, mas quando ele tem a preparação, né, ele vai preparado, ele tende a despertar um interesse muito maior no aluno. Né? Claro que ele tem que ter respaldo da direção, do Estado. Estado. Vamos fazer um trabalho, claro. O Estado tem que dar um respaldo. Claro. Ele tem que ter um apoio para que ele possa colocar em prática. Porque se ele não consegue colocar em prática aquele treinamento, toda a qualificação que ele tem, aí não vale de nada. Né? Porque tem que ter esse respaldo. Agora, claro, eu vi alguns exemplos de escola no interior, de algumas escolas, né, que tem até uma escola, não sei se foi em Minas, que eu vi recentemente, que o pessoal se destaca em matemática, o professor faz um trabalho, você vê os alunos todos concentrados, todos, né? E tem o trabalho da família também, né? A família dá um apoio, né? Se precisar, o filho, você dá uma repreensão para o aluno, né? O pai vai lá, vai dar um apoio, vamos conversar, né? Vamos chegar num acordo. Isso é muita questão da cultura, né? Se você chega para se o professor fala com o seu filho, né? Que ele dá uma repreensão, porque ele precisa aprender, ele precisa se dedicar, né? Aí o pai vem reclamar porque não pode falar daquela forma com o filho, né? Fica complicado. Existem exageros com relação a certas coisas. Para a gente ir para o intervalo comercial, eu quero dizer para você o seguinte, quando eu era criança, se eu tirasse uma nota ruim, a minha mãe me pegava, me tirava privilégios, castigava e tal, porque eu tinha que tirar nota boa. Hoje, se um aluno tira nota ruim, a mãe vai lá e quer bater na professora. Não no filho dela que é ruim de escola. Quer brigar com a professora que tem que dar uma nota boa. E outra coisa, esse negócio de progressão continuada, isso é um desastre. Absurdo. Você sabendo ou não sabendo, você passa. E você passa, e você passa, e você passa. Aí você chega numa faculdade, tem mais faculdade do que aluno, então você pagou, você entra na faculdade, você se forma, e aí você que está me assistindo, pega o teu filho e dá para esse cara cuidar lá ele formar médico, dá para ele cuidar do teu filho. Vestibular é uma falácia.
Vestibular é... Não, claro. Você, né, telefona lá para perguntar assim, escuta, qual é o endereço aí? Fala, não adianta, já perguntou, já está matriculado. Já foi sucateado há muito tempo. Já está matriculado, não tem conversa. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra, financiamentos de imóveis, automóveis, consultoria, seguros em geral. MRA Imóveis, trabalha com consórcio de imóveis, de automóveis, faz consultas de SPC e Serasa, além de todos os serviços relacionados a imóveis. Atendimento especializado com ar-condicionado no dia de calor, você vai lá, você não vai passar calor, lá na rua Antenor Pimentel, 942 em Morrinhos, Antenor Pimentel, 942, telefone 3386-5155, eu falei de MRA Imóveis. Quero falar também de Magic Gift. Magic Gift é a loja criativa, presentes Magic Gift sempre surpreendem, presentes diferenciados, pelúcias, maquiagem, perfumes, produtos personalizados. E tem lá uma super promoção de Páscoa, uma super cesta de Páscoa por R$ 39,90. Realmente vale a pena você ir na Magic Gift presente, e lá presente tem preço de lembrancinha. Onde é que fica? Ali na Travessia da Balsa, no Shopping Center Ferry Boat Plaza, loja 8, no Shopping Ferry Boat Plaza, loja 8. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Do Jeito do Jonas, conversando hoje com o professor Cristiano Nunes. Guarujá tem o maior plano de habitação da Baixada. Novos conjuntos habitacionais estão sendo entregues. Muitos estão em obras e outros programados. Mais de 6.000 famílias serão beneficiadas e vem muito mais por aí. É a Prefeitura de Guarujá construindo o futuro de quem mais precisa. Prefeitura de Guarujá, trabalhando para a nossa cidade melhorar sempre. Quero falar com você agora sobre Sara Cali Biju. A Sara Cali Biju é uma loja que fica lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4. Você, mulher, que gosta de ficar linda, moderna, gosta de ficar chique, vá até a Sara Cali Biju. Lá tem tudo em bolsas, bijuterias, relógios, acessórios em geral. Brincos banhados a ouro, antialérgicos, com garantia a partir de R$ 5,00. Pulseiras a partir de R$ 6,00. Bolsas com grife, bolsas que você vai ter orgulho em carregar, que vai te dar assim um toque muito especial por apenas R$ 59,90. É muito barato. Sara Cali Biju, lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4. Guarujá tem o maior plano de habitação da Baixada. Novos conjuntos habitacionais estão sendo entregues. Muitos estão em obras e outros programados. Mais de 6.000 famílias serão beneficiadas e vem muito mais por aí. É a Prefeitura de Guarujá construindo o futuro de quem mais precisa. Prefeitura de Guarujá, trabalhando para a nossa cidade melhorar sempre. Estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas, ok? Você tem esse programa com transmissão simultânea no site www.guarutv.com.br e temos reprises no canal 8 e no canal 22 aqui do Sistema Itapema de Televisão, conversando hoje com o professor Cristiano Nunes. E falar com professor, falar com educador, falar com gente que lida com educação é muito bom, porque nós precisamos dar uma sacudida na educação do nosso país. Infelizmente, a situação não é boa. As crianças saem da escola sem saber muito e chegam à faculdade sem saber nada. E nós estamos cada vez mais andando para trás. Professor, o que é preciso para que nós possamos ter uma educação de qualidade, de novo, como nós já tivemos nesse país?
com a continuada, né? Com a Primeiro acabar com a continuada. Isso daí, acho que progressão continuada. Progressão continuada é absurdo. Acho que começa por aí. São várias medidas que têm que ser tomadas. Uma delas, o professor tem que receber melhor. Aí você pegou no âmago da questão. Entendeu? O professor é muito mal remunerado. É complicado. O professor hoje não recebe capacitação mais daqueles que deveriam dar a capacitação. O professor ganha mal. O professor é submetido a uma carga horária desumana, tem que dar aula em 2, 3 escolas. Ele tem uma carga extenuante, mal pago. E é natural que teria que ser as melhores cabeças para poder ensinar as crianças. Tem que ser pessoas que realmente gostem de educar, que pessoas que são qualificadas para poder ensinar. Da escola, só que elas não querem, a pessoa que pode dar aula, aquela pessoa que poderia contribuir muito, é o país, né? O país ele desenvolve com a educação. Não quer dar aula. A pessoa não quer dar aula, ela vai fazer alguma outra coisa. Isso acontece, inclusive, na área que eu trabalho, na particular, também acontece muito isso. Né? A remuneração não é daquelas das melhores. Então, o que acontece? Não dá tempo de formar o suficiente, professores o suficiente para a demanda. Existe uma demanda muito grande e a qualificação não acompanha. E se acompanha, existem pessoas qualificadas, ela vai migrar para funções que vão ser bem mais remuneradas. Quer dizer, sempre vão procurar um lugar onde ele claro, possa... Entendeu? Então, ele não fica. Dele. Então, assim, eu conheço... quando eu comecei a dar aula, eu dou aula praticamente 20 anos, né? 1 aninho e meio de interrupção, quase 20 anos contínuos. De 20 professores que eu conheci na época, começaram junto comigo da aula, praticamente nenhum deles está dando aula mais hoje. Né? Você trabalha com aula de inglês? Aula de inglês. Você é professor de inglês? Isso, presto aula de inglês. E essa educação de idiomas, como é que isso funciona na escola estadual, na escola municipal? Existe? É um me engana que eu gosto? Eu fiz um cálculo, uma teoria, uma brincadeira. Eu fiz um cálculo de quantidade de horas que tem, a quantidade que o aluno ele fala dentro da sala de aula de inglês, acho que ele levaria mais de 60 anos. Ele precisaria de 2, 3 vidas. Pelo que ele aprende na escola municipal ele precisaria de 2, 3 vidas para conseguir aprender a falar inglês fluentemente, entendeu? Não tem condições, não tem como. Primeiro, o professor dentro da sala de aula, que ele fala, está bem, falar it is nice, é complicado. Né? Ao invés de dizer it is nice, ou uma forma, né, mais próxima do nativo, né, é complicado. Então, o aluno já começa a aprender errado. Depois, quando você pega esse aluno que veio da rede pública, você tem que corrigir os erros que ele aprendeu. Ele aprendeu algumas coisas. Mas a rede pública tem interesse em ensinar? O pouco que ele aprendeu... Pelo programa que existe hoje de qualificação de professor, como os professores são qualificados, começa a questão da universidade mesmo, da faculdade mesmo. Eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade, a gente fazia alguns fóruns, né, de debate e perguntava, por que você vai dar aula? Existem aquelas pessoas que realmente estão lá para ensinar, eles amam o ensino. Só que tem pessoas lá que estão lá só para... Mas isso eu acredito, que o professor que está hoje dando aula ama o ensino, isso é indubitável, porque para ser professor hoje tem que ser um herói. Sim, tem que ser. Né? Até porque uns vão dar aula na periferia, onde correm até risco de vida. Mas eu vou falar que dentro tem um grupo também de professores também que não, entendeu? Existe um grupo também que está lá por falta de opção, porque ele não conseguiu uma outra coisa, então ele vai dar aula. Aí o aluno está escrevendo situação com C, está escrevendo açúcar com 2 S, ele vai aprender inglês como? Complicado. Tem um professor que perguntou para o aluno, o que você sabe sobre verbo? Ele falou, que eu fui na igreja com meu pai e aprendi que no princípio era o verbo. O que é verbo? Ele só sabe que no princípio era o verbo. E aí? A ligação do português com o inglês não está ligado diretamente. Você pode aprender o inglês independente de você saber bem o português. Né? Até porque nos Estados Unidos eles falam bem inglês e não sabem português. Não sabem português. Tá certo. Então independe, né? Independe. Mas nós estamos falando sobre a questão da desqualificação do aluno, é sofrível, né? Porque você vai aprender a língua. Quando você aprende uma língua depois de 12 anos, de 10, 12 anos, você precisa um pouco do português como referência, né? Estrutural. De certa forma. Você aprende um pouco de estrutura porque você já vai partir de uma outra língua para aprender uma segunda língua. Você não aprende bebê. Bebê é diferente. Por exemplo, eu tenho meu filho, o Arthur, né, que ele começou, eu só falo inglês com ele desde que ele nasceu. Então, para ele,
É normal. Normal. Ele, né, não precisa nenhuma estrutura, porque ele entende o funcionamento da língua sem nenhum problema. Ele fala fluentemente, ele tem 7 anos hoje. Ele fala fluentemente sem nenhum problema. Né? Só que quando você já parte de uma idade de 12 anos, onde normalmente depois de 12 anos se fecha a questão Fecha a personalidade. A parte linguística, ela se fecha para uma aprendizagem de uma nova língua, a partir dos 12. Porque então, a língua faz parte da personalidade. Sim. Aí, a partir dos 12, ele é um outro processo. Tem que ser um outro processo. Então, você tem que pegar a sua língua mãe, e usar como ponte para outra língua. Então, tem professor que, não, você tem que fazer imersão o tempo inteiro. Não, você consegue fazer imersão até certo ponto. Tem pessoas que nascem com o dom. Por exemplo, eu conheço um médico, diretor da Escola Paulista de Medicina, titular da cadeira de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina do Hospital São Paulo, Dr. Ben Schmidt, que fala, segundo as pessoas que o cercam, que fala todos os idiomas. Por exemplo, ele dá aula em 16 países. Ele fala como países. É que é? Ele fala todos os idiomas que ele dá aula em 16 países. Os 16 idiomas? Cada país desses ele dá aula no idioma do país. Ele tem livros publicados em 14, 15 idiomas. Quer dizer, tem essa facilidade, o Dr. Beni. Isso nasce? Ou aprendeu um a um, na sua opinião? De certa forma, um prodígio, né? 16 se tiver um idioma que ele não conhece, segundo as pessoas que né? Eu converso muito com ele fala, mas ele falando é uma coisa, outra coisa é outras pessoas falando. Mas ele chega num lugar que ele não sabe falar o idioma, em 1 hora ele está falando. É só dele ouvir e tal, ele já começa a pegar o idioma. Prodígio, né? Por isso que ele é o titular, por isso que ele é o titular da cadeira de bem acima da média. Nós estamos falando de menos por cento. Ele é titular da cadeira de neurocirurgia do Hospital São Paulo e da Escola Paulista de Medicina, é isso? Então, é gênio? Gênio, né? Mas não é normal isso. Não, a pessoa não. Mais ou menos pegar com facilidade, existe, com mais dificuldade. Existe a questão, por exemplo, dentro vou falar da minha escola que eu ensinei, que eu ensino. Eu ensino 5 tempos. 2 horas você consegue entender o mecanismo de funcionamento dos 5 tempos da língua, na primeira aula. Isso é 1h30, 2 horas. Né? Pô, mas eu cheguei a ser indagado muitas vezes por amigos de profissão. Mano, como você ensina um tempo composto em 1 hora, 2 horas? Existe forma de aprender, dá para aprender. Mas a pessoa tem que ter dom, o que eu perguntei é o seguinte, a pessoa tem que ter dom para aprender, facilidade, tem gente que tem facilidade. Que é um prodígio, mas... Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, é normal. Tem gente que tem mais facilidade, nós estamos falando de acordo com o Howard Gardner, as multi-inteligências, tem gente que tem mais inteligência corpórea, tem gente que tem inteligência mais lógico-matemática, tem gente que tem mais desenvolvimento para linguística. Você acha que nas escolas públicas, municipais, estaduais, se deveriam passar uma espécie de um olheiro e pensar pessoas com qualidades para desenvolver direcionar uns no idioma, outros têm facilidade na matemática e já começar a orientar, direcionar, aprender mais questões exatas, outros têm a verve da humana, então já trazer para ser bons advogados, professores, etc. É que nem o básico é dado, né? Então é um trabalho à frente, até seria interessante lá na frente, mas tem tanta coisa para fazer antes que, né, não sei nem como cogitar uma possibilidade de você chegar e você fazer uma classificação, direcionamento, como acontece em país desenvolvido, né? Eles já detectam o aluno que tem mais facilidade com a matemática, já direciona, o professor já fica de olho, né? É aquela coisa toda, já fazendo direcionamento. Hoje o nosso período escolar aqui são 3h30, se eu não me engano, nas escolas normais. 3h30, você tem meia hora de recreio, aí você tem, sabe, é tanta coisa que vai acontecendo durante a aula, que, na verdade mesmo, o aluno tem 1 hora, 1h30 de aula por dia. Eu sou a favor fora a questão de ficar copiando na lousa, né? Ficar copiando na lousa, que vai perder tempo a beça. Perder tempo adoidado. O professor, quando não quer ensinar nada, fala, copia um texto. Copia lá e fica lá, né? Aí quando vai partir para explicação, já acabou a aula, né? Então, quer dizer... Eu tenho a tese, pode ser contestada ou não, mas eu vou concordar ou não concordar, mas eu tenho a tese de que o aluno deveria entrar, todos os alunos, de 8 anos de idade até 18 anos de idade, teriam que entrar na escola às 8 horas da manhã e teria que sair da escola às 6 da tarde, cansado para, em vez de ir pro rolezinho, em vez de queimar droga na praça, tá cansado e vai dormir. E na escola ele teria as matérias curriculares, na escola ele teria esportes, na escola ele teria cultura, na escola ele teria tudo que ele precisa para formar a personalidade de cidadão. Mas aqui ninguém quer ensinar nada. A questão assim,
esse é um ponto extremamente importante, porque, por exemplo, você não tem esse recurso. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Eu vou falar dos meus filhos. Eles eles estudam, tem o tempo que eles estão na escola, mas eu procuro ocupar o restante do tempo deles com atividade física, né? O mais novo faz futsal, faz natação, né? Ele tem que fazer um período de leitura em português, um período de leitura em inglês, ele tem que ler lá todo dia, eu dou uma acompanhada, sempre na hora do almoço, às vezes estou em casa, dou uma olhada para ver a leitura dele. Então tem que ter, no caso eu sou educador, e o pessoal, a maioria das pessoas que não tem, né, esse entendeu? Então o Estado deveria Os dar meus esse filhos suporte. fizeram, eu também tenho 3 filhos, todos são adultos, casados, cada um tem sua família, mas os meus filhos estudaram muito mais em casa do que na escola, porque a minha esposa, como professora ela pegava o caderno, ela corrigia, ela falava isso aqui, o professor não está ensinando da forma adequada, ela mudava em casa, falava, olha, faz assim, 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 porque ela era professora, minha mulher foi professora durante toda a infância dos meus meninos, depois ela passou para a biblioteca, que era o objetivo dela, e ela foi ser bibliotecária até aposentar, mas durante a infância dos meus meninos, das minhas crianças, ela era professora, e ela pegava no pé mesmo, por isso que aprenderam, senão não aprende, se não tiver alguém. Agora, coitada da criança, que já vem de um lar desestruturado, às vezes não sabe nem quem é o pai, a mãe tem 4, 5 filhos, não tem como criar, ou outra famílias realidade, mesmo né? estruturadas, mas que tem 4 ou 5 filhos e não tem renda para manter isso. Aí manda a criança para a escola, a criança volta para casa, o pai está trabalhando, às vezes a única refeição que ela vai fazer é a refeição da escola. Vai ficar na rua, só vai fazer a refeição da escola. Às vezes e quando chega em casa, a televisão serve de babá, né? E a televisão, o joguinho, quando não, agora tem as companhias da rua que só vai fazer com isso que na melhor das hipóteses, em casa. Ele tem a televisão como babá que ele vai ficar ali. Na pior das hipóteses, aí tem outros casos que vão ficar na rua, que você vê ali você passa aqui recentemente na Presidente Vargas, menino de 4, 6 anos, ficam pedindo ali no farol. Eu achei o fim da picada. Mas não existe, aqui na cidade não tem conselho agora tutelar? O conselho tutelar, eu tinha conversado com né? Então, aí eu falei, como é que é aí? Cadê o conselho tutelar? Né? Então tem umas coisas Nós fazíamos um programa de rádio aqui no Guarujá, e foi lá, teve um problema na cidade de uma menina menor que teve um problema aí de violência sexual, etc e tal, e foi lá o presidente do Conselho Tutelar. Aí, eu tenho nome, SIC, RG e OAB, então quem está falando sou eu, tá? Eu me responsabilizo pelo que eu falo. Foi lá o presidente do Conselho Tutelar da cidade do Guarujá, e eu perguntei para ele qual eram as prerrogativas do Conselho Tutelar. Ele não sabia o que era prerrogativa. Aí, meu amigo, para que eu vou descer. Se ele é o presidente do Conselho Tutelar, não sabe o que é prerrogativa, como é que ele vai cuidar do negócio? Me ajuda aí, professor. O que eu faço? Professor, para melhorar a educação, qual é o seu palpite? O que você acha? Nós falamos aqui o quê? Salário, né? Melhores condições. Isso é extremamente importante. Uma das maiores motivações da pessoa é o financeiro, ele proporcionar uma vida melhor para a família. Tem que dar menos aula, não precisa dar tanta aula, ou ele ficar trabalhando período de manhã, tarde, noite, e ter que corrigir um monte de prova em casa, não ter vida mais. Né? Então, a condição de salário é extremamente importante. A segunda é as faculdades. As faculdades são sucateadas, né? Entendeu? Então, tem que ser melhor, tem que começar lá na faculdade. Professores melhores aqui embaixo. Tem que começar na faculdade, qualificar melhor. Isso daí é imperativo que isso aconteça. Questão do período de aula não teria que ser maior? O período, essa questão do aluno ficar mais tempo é uma proposta interessante. Eu, por mim, ficaria o dia inteiro. Eu acho que seria bem interessante, né? A educação física que tinha antigamente, eu fui recentemente ver a educação física, a molecadinha fica brincando, namorando, né? Não tem mais. Aliás, tem bons professores de educação física, mas também tem aqueles que deixam uma bola lá e deixa, né? Deixa. Enquanto o menino então, todas as áreas, existem bons e maus. Todas as áreas, bons e maus. Sem exceção. Né? Professor, 30 segundos para falar tchau e dar o seu recado. Então, primeiro, é possível aprender com menos tempo. Tá? É possível você não precisar ficar 4 anos, 5 anos no curso de inglês para você poder aprender. Né?
E isso também eu acredito muito que na rede municipal, estadual, também é possível. Tá, vamos falar do inglês. Se alguém quiser fazer um curso de inglês bom aqui no Guarujá, vai procurar a sua escola, que se chama... Quick Idiomas. Quick Idioma fica onde? Na Santos Dumont 550. Santos Dumont 550. Isso, o telefone é 3012 1266. 3012 1266. Então, se você quiser fazer um bom curso de inglês, procure aí o professor. Precisa levar 4, 5 anos para falar aí, entendeu? Aí, menos tempo. Aí o resto a gente discute. Legal. Muito bom, muito obrigado. Muito legal ter aqui o professor Cristiano Nunes falando sobre educação. E tem muita coisa para se falar sobre educação, porque a educação que eu sonho para o meu país não passa nem longe. Não é que não passa perto, não passa nem longe disso que está hoje em todo o território nacional. Infelizmente, ainda bem que no Guarujá ainda tem um trabalho responsável aí da nossa secretária da Educação, a professora Bonini, mas olha, a coisa no país caminha muito mal. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.